CBN Sustentabilidade, com Rosana Jatobá. Oi, pessoal, tudo bem? O CBN Sustentabilidade de hoje aborda a agenda ESG na siderurgia. Eu converso com Gustavo Werneck, CEO do Grupo Gerdau, a maior empresa produtora de aço do Brasil. Gustavo, que prazer recebê-lo aqui no CBN Sustentabilidade. Tudo bem com você? Oi, Rosana, tudo bem? Prazer é meu e de toda a Gerdau a gente falar sobre temas tão importantes, né, para o nosso futuro. Gustavo, quero começar a nossa conversa analisando o setor como um todo, mundialmente, né? Falando do macro. A gente sabe que a siderurgia é um setor de difícil descarbonização, é altamente dependente do carbono, tanto para a geração de energia como agente redutor do minério de ferro. É mundialmente o setor industrial com maior índice de emissão de CO2 na atmosfera, representa aí entre 7% e 9%. Por isso, a sua enorme responsabilidade em substituir os combustíveis fósseis pelos renováveis. Na sua avaliação, a indústria como um todo está empenhada de verdade nesse sentido? Olha, Rosana, sem dúvida nenhuma, a indústria do aço está absolutamente empenhada em buscar soluções para a descarbonização completa do setor. Como tu bem lembrou, o setor de aço no mundo ele representa 7% globalmente, né, das emissões de gases de efeito estufa. No Brasil é 4%, mas isso não reduz a importância também que as empresas produtoras de aço no Brasil têm na busca dessas soluções de descarbonização, né? Agora, é interessante do setor do aço, que ao mesmo tempo que tem que buscar soluções de curto e médio prazo para descarbonizar, o aço é hoje o produto mais importante que existe no mundo, né? Por trás do desenvolvimento da sociedade, ao longo de toda a história, o aço esteve presente, e o aço será fundamental na busca de soluções ao longo dos próximos anos para que toda a economia ela se descarbonize, né? Então, na transição energética, em tudo que a gente for fazer no futuro para buscar uma economia de baixo carbono, o aço vai estar presente, né? Então, é um elemento fundamental, mas ao mesmo tempo também precisa se descarbonizar. Agora, Gustavo, a gente nota que os investimentos para conseguir essa meta de neutralidade das emissões são investimentos enormes e a indústria siderúrgica trabalha, opera com margens muito apertadas. Então, o custo se torna, de fato, um problema, né? Um grande desafio aí nessa equação. Acho que esse é um grande debate do setor de aço mundialmente, porque o custo da transição completa para a descarbonização, ele, nesse momento, ele é enorme. O balanço das empresas não consegue comportar, né? Há uma conta que se faz, talvez globalmente, e talvez seja a conta mais simples de fazer, que seriam necessários $40 por cada tonelada de aço, né, ao longo dos próximos anos para descarbonizar. E os balanços das empresas não comportam isso. Então, de fato, se não houver uma conjunção junto ao setor público, aos governos, aos clientes, para que a gente encontre formas inteligentes de financiar essa descarbonização, de fato vai haver um problema. Então, acho que esses debates que estão acontecendo no momento, alguns governos mundiais já se sensibilizaram por isso, já estão criando linhas de financiamento, já estão disponibilizando recursos para que o setor acelere a descarbonização. Então, se isso não acontecer, dificilmente o setor vai se descarbonizar na velocidade que a gente precisa, né? Agora, além dessa conjunção de esforços que você menciona, me parece também que o setor necessita de tecnologias disruptivas, algo que surja de fato para que a gente consiga neutralizar as emissões. Fala-se bastante do hidrogênio verde, né, como um grande vetor nesse sentido. O hidrogênio verde hoje é a grande aposta de longo prazo para o setor, né? Ainda não é produzido em escala industrial que permita a utilização globalmente. O que a gente tem no momento são iniciativas de mais curto prazo que permitem uma redução menor, né, do que a gente deveria ter ao longo dessa jornada até 2050. Outras alternativas, outras tecnologias estão sendo buscadas, mas no momento a gente não enxerga que essa descarbonização pode de fato ser feita no curto prazo. Então é uma busca incessante hoje no mundo atrás dessas tecnologias, mas eu acredito que com a evolução da humanidade, com a ciência, a gente pode de fato esperar
que num prazo mais curto que esse hoje, vislumbrado pela indústria, a gente possa chegar a produzir um aço totalmente livre de carbono num prazo mais curto que a gente imagina. Vocês se diferem dos competidores por serem a maior recicladora de sucata ferrosa da América Latina. São 11 milhões de toneladas de sucata que são transformadas em aço anualmente, e isso representa cerca de 71% do aço que vocês produzem. É muito bom esse índice, né, Gustavo? Ainda mais se a gente compara com a média mundial, que é de 23%, o uso de sucata de aço como matéria-prima. A minha pergunta: há de chegar um dia em que a gente não vai mais precisar explorar matéria-prima virgem, vai viver apenas da sucata ferrosa reciclada? Eu acho que viver apenas a sucata ferrosa reciclada, não, né? Pela demanda de aço no futuro, nos próximos anos, será necessário ainda uma produção de aço baseada no uso de minério de ferro. Mas certamente também nessa roda produtiva se encontrarão tecnologias para se produzir o aço com baixo carbono, né? Mas a questão é que para nós na Gerdau, embora hoje esses temas sejam empacotados dentro dessa sigla ESG, para nós a questão de sustentabilidade sempre teve muito presente no DNA da empresa ao longo dos seus 121 anos de história. Então, o fato da gente ter essa capacidade produtiva hoje tão fortemente baseada na sucata, ela vem assim do DNA da Gerdau de muitos e muitos anos, que a gente sempre entendeu que essa questão de economia circular, essa questão de estar próximo das comunidades, de buscar soluções que os nossos stakeholders estejam plenamente envolvidos, sempre fez parte do nosso dia a dia. Então, hoje a Gerdau no mundo, ela é muito competitiva, ela tem uma média de emissão de gás de efeito estufa muito menor do que a média mundial, né? Para vocês terem uma ideia, hoje o setor de aço, globalmente, ele emite 1,9 toneladas de CO2 por cada tonelada de aço produzido. Na Gerdau, a gente emite 0,9, que é menos da metade. E a gente tem um plano muito concreto de, em 10 anos, a gente reduzir para 0,8. De tal forma que, depois de 2030, à medida que essas tecnologias forem se desenvolvendo, a gente possa, de fato, descarbonizar. Mas isso, né, Rosana, também ele mostra um pouco daquilo que eu comentei na resposta anterior, né? Nós estamos usando hoje todas as tecnologias disponíveis, todo o recurso financeiro que a gente tem acesso, né? E mesmo utilizando isso tudo, tu vê que a gente consegue uma redução que ela não é tão significativa na busca do zero carbono no futuro, né? Então, muito há de ser feito no setor, muita tecnologia tem que ser buscada para, de fato, de 2030 a 2050, o setor conseguir se descarbonizar por completo, né? Mas nós, como Gerdau, estamos fazendo o nosso máximo, temos planos muito robustos e vamos continuar essa jornada que a gente vem construindo ao longo dos 120 anos de ser uma empresa cada vez mais sustentável. Agora, Gustavo, o fato de vocês serem a maior recicladora de sucata ferrosa garante um diferencial financeiro de performance no mercado ou não? Não se reconhece isso como um atributo sustentável? Acho que agora, mais do que nunca, está sendo reconhecido, Rosana. Quando a gente vai, por exemplo, para o Rock in Rio e constrói o Palco Mundo com aço absolutamente reciclável, né? O nosso principal propósito, objetivo com ações como essa é mostrar para a sociedade, tá, que a sucata, que a reciclagem, ela tem que ser vista assim de uma forma muito mais, eu diria, mais nobre que já foi no passado, né? A sucata hoje, a catação de sucata, de materiais ferrosos e não ferrosos, ela sustenta hoje mais de 1 milhão de brasileiras e brasileiros, né? Então, é de uma importância para a nossa economia, uma importância para a sustentabilidade, que a gente nunca deu tanto valor, né? Então, eu acho que agora a sociedade está vendo, né, que muitas coisas acontecem no dia a dia de uma economia como a nossa, que foram deixadas de lado ao longo do tempo, que são fundamentais para a gente continuar evoluindo nessa busca da descarbonização completa, não só do setor do aço, mas da economia brasileira de forma geral. Aliás, Gustavo, existe a crítica de que o Plano Nacional de Resíduos Sólidos não contempla o lado das cooperativas, né, dos catadores em geral. Então, para vocês que necessitam dessa sucata ferrosa para continuar operando aí com excelência, realmente capacitar essas pessoas, dar melhores condições de vida, me parece que está no cerne da estratégia da Gerdau. Isso sempre teve na estratégia da Gerdau, assim, dentro do nosso cerne, como bem colocado, durante toda a nossa história, né? Então, essas atividades que a gente, às vezes, olha, assim, acontecendo nas ruas, aquele catador com a sua carrocinha, né? Pegando aquela latinha que está no chão,
aquilo a gente nunca deu tanta importância, mas para nós aquilo ali é como se fosse ouro, né? Cada latinha daquela metálica, cada geladeira velha que é descartada, cada bicicleta que não é mais utilizada, a gente olha aquilo ali e brilha em nossos olhos, né? Porque tudo aquilo vai para nossas usinas e aquilo retorna para a sociedade como um produto que é utilizado num veículo, num avião, num prédio, né? Num trator, aquilo vira economia real no dia a dia. Que você acha que precisa fazer para a gente ainda aumentar o percentual de reciclagem desse material no Brasil? Acho que a gente tem que primeiro falar mais sobre isso, né? A gente tem que mostrar para a sociedade a importância de atividades como essa, que são consideradas hoje pela sociedade como subatividades, né? Eu acho que quanto mais assim nós falarmos, vocês nos ajudarem em conversas como essa, mostrar a importância disso para a sociedade, mais a gente vai conseguir que as pessoas deem valor para atividades como essa, né? Agora, Gustavo, vocês então estão com esse plano, né? Vamos voltar a falar um pouco do plano de descarbonização, de serem carbono neutro até 2050. Elenca para mim os principais projetos para vocês atingirem essa meta. A gente trabalhou durante 2 anos incansavelmente para a gente chegar nessa meta, né? Muito me preocupa, Rosana, a questão que hoje a gente vê globalmente do greenwashing, tá? É se falar sobre metas para as quais não existem planos concretos e detalhados, né? Eu sou um grande defensor que as empresas tenham planos abertos, transparentes e auditáveis para mostrar que as metas que elas falam à sociedade, elas de fato têm planos a serem cumpridos, né? Então, nós trabalhamos durante 2 anos usando consultorias brasileiras e internacionais para construir um plano muito robusto, muito concreto, absolutamente transparente e auditável, para que a gente possa chegar na nossa meta de reduzir em 10% as nossas emissões ao longo dos próximos anos, né? Então, quando a gente olha o nosso plano, não é um plano de 1 ou 2 iniciativas, já que não existe uma tecnologia hoje disruptiva. É uma coleção de dezenas de ações que são tomadas ao longo dos próximos anos, né? Desde pequenas ações de energia renovável, ações de melhorias operacionais, ações de melhorias de manutenção. Então, são planos assim que são de fato coletâneas de diversas ações que serão feitas ao longo dos próximos anos. Mas são ações pequenas, tá? Já que não existe hoje, numa linguagem que se diz por aí, uma grande bala de prata capaz de resolver todo esse problema. Vocês ainda podem melhorar a margem de eficiência energética e operacional, porque é uma indústria que vem se sofisticando, né, ao longo dos anos, não apenas com relação à Gerdau, mas outros players do setor investem muito em fazer mais com menos. Podemos melhorar muito, né? Isso sempre também teve no nosso DNA, tá, Rosana? Muitas pessoas assim que eu encontro, elas ainda têm imagem daquela produção de aço da época da Segunda Guerra Mundial, né? As pessoas trabalhando sem proteção, muita fumaça, muita poluição. Hoje tu entra numa usina nova produtora de aço, né? Ela é estado da arte, tu não vê nenhum tipo de fumaça, não vê nenhum tipo de poluição, sabe? Eu acho que eu estou entrando numa empresa produtora de alimentos, de tão sofisticado que é, né? Então, e mesmo assim, muito há de ser feito, né? As tecnologias avançam, os processos avançam. Então, essa busca por melhoria contínua, para cada ano a gente poder melhorar nossa performance, sempre fez parte do DNA da Gerdau e vai continuar fazendo parte do nosso futuro, porque assim que a gente consegue hoje ter um parque produtor de aço no Brasil, como é o nosso caso, que ele compete de igual para igual com um parque produtor de aço de países do primeiro mundo, né? Como a Coreia, como a Alemanha. Muito bem. Fala um pouco para mim, Gustavo, sobre esses planos de expansão da área florestal lá em Minas Gerais. É uma área grandiosa, agora não me ocorre exatamente quantos mil hectares. Você tem oportunidade aqui de falar para os nossos ouvintes. E é uma grande área responsável pela produção do carvão vegetal, né, do qual vocês dependem aí nos fornos. Esse é um ponto assim muito muito legal, porque isso foi uma tecnologia desenvolvida no Brasil, né? A produção de aço via carvão vegetal reflorestado. O carvão vegetal reflorestado, ele evita o consumo do carvão metalúrgico, que é um dos responsáveis, dos grandes responsáveis pela emissão de gás de efeito estufa, né? Então, hoje o Brasil é o maior produtor mundial de carvão vegetal, né? No caso da Gerdau, cerca de 11% da produção nacional, ela é feita via carvão vegetal. Então, a gente replanta o eucalipto, a gente transforma em carvão vegetal
utiliza esse carvão nos alto-fornos para a produção de aço com uma emissão de CO2 muito baixa. Então, dentro dos nossos planos para o futuro, a gente vai crescer a produção de aço via essa rota competitiva em emissão de gases, que é a rota do carvão vegetal. Então, nós temos expandido nossas áreas de cultivo, a gente tem plano nos próximos anos de crescer fortemente a produção de eucalipto no estado de Minas Gerais. Então, essa é uma das ações, quando tu perguntava anteriormente sobre o nosso plano de redução de CO2 nos próximos anos, essa é uma das várias ações que a gente vai tomar, produzir mais aço via rota de carvão vegetal. Como você lida com a crítica de que o eucalipto é uma monocultura e, portanto, representa prejuízo à biodiversidade? Isso tem estudos assim já feitos de muitos anos assim que eles mostram que esses dados são um pouco distorcidos, né? Então, a gente, ao mesmo tempo que a gente tem a produção de eucalipto, a gente tem em área proporcional áreas de floresta nativa, áreas que a gente preserva. Então, eu diria que no todo, o ecossistema completo da Gerdau, do ponto de vista florestal, ele está assim absolutamente dentro daquilo que a gente pode encontrar de melhor no que diz respeito a cultivos vegetais no mundo. Com relação à autossuficiência no uso da água, hein, Gustavo? Porque a gente não sabe, mas isso é um bem precioso, muito consumido pela indústria do aço, né? É verdade, Rosana. E essa questão da água para nós, eu diria, ela já é uma preocupação de muitos e muitos anos, mesmo antes da gente falar agora de ESG, tá? Então, o setor do aço como um todo, ele já vem buscando aí há várias décadas uma redução muito significativa do consumo de água, né? De tal forma que a gente chega agora no presente, nesse ano de 2021, 2022, com cerca de 98% da água utilizada hoje no nosso processo, ela é recirculada, tá? Então, a gente de fato, só tira a água do meio ambiente aquilo que é perdido por evaporação. Então, quase a totalidade da água hoje ela é recirculada. Então, quanto ao tema específico da água, eu diria que a nossa indústria ela é absolutamente competitiva hoje, tá? A água, para nós, ela já não é mais um problema, tá? Muito bem. Gustavo, fala-se muito no setor também da necessidade de autogeração de energia, né? Vocês investem muito em parques solares, então eu queria saber da possibilidade de crescimento do uso de energia renovável, que já representa um bom percentual aí, de acordo com o relatório de vocês, mas que há planos de expansão, né? Isso é um dos grandes, dos aspectos mais importantes desse plano que eu comentei de redução das nossas emissões ao longo dos próximos anos, é o crescimento em energia renovável, né? Uhum. Então, a gente tem tido investimentos muito significativos e também parcerias, não só no Brasil, mas em outros países da América Latina e dos Estados Unidos, para que ao longo dos próximos anos, quase a totalidade do consumo de energia nesse setor tão eletrointensivo que é o nosso, ele venha de geração de energia renovável, especialmente de solar e eólica. Que tem grande potencial no Brasil, né? Por vocação natural aqui, sol o ano inteiro, ventos o ano inteiro, a possibilidade de fazer também offshore, né, Gustavo? Que é uma fronteira que está se abrindo aí já com legislação sendo encaminhada, sendo endereçada. Me parece que o cenário é bem favorável. O potencial do Brasil é enorme, tanto o corredor de ventos no Brasil, que sai do sul e vai até o Ceará, quanto o corredor também de incidência solar, ele é um dos maiores e melhores do mundo, né? Uhum. Então, a gente comentou das florestas nossas no estado de Minas Gerais, ao mesmo tempo que tu tem as florestas, tu utiliza as próprias terras onde a gente tem as florestas para a gente criar grandes parques grandes fazendas, grandes parques de energia solar. Então, para nós, assim, é muito natural que ao longo dos próximos anos, a energia solar, ela represente uma parcela muito importante que a gente pode utilizar as próprias terras que a gente já tem. Então, o Brasil, com relação à energia renovável, para mim, vai ser um dos grandes competidores internacionais ao longo dos próximos anos e a gente vai estar presente, certamente, como um dos grandes produtores de energia aqui no Brasil. Quando a gente fala de agenda ESG, é condição sine qua non sentarem os players não apenas como competidores, mas como parceiros acima de tudo. Sustentabilidade é ter essa postura colaborativa. De que forma você acha que isso está acontecendo no setor? Eu posso citar aqui para os nossos ouvintes a iniciativa Climate Action Sem Mais, um grupo formado por 570 investidores institucionais de peso. Aí você tem, por exemplo, a gestora BlackRock, que tem mais de 10 trilhões de dólares em ativos,
e é um grupo que quer colocar a indústria do aço no patamar de zero emissões, prevendo aí investimentos muito altos, prevendo também necessidade de avanço tecnológico, apoio político, redução no preço de energia limpa. Aqui no Brasil, de que forma essas parcerias estão acontecendo? Olha, eu na semana passada eu estava no México representando não só a Gerdau, mas todo o setor de aço da América Latina como presidente da Associação Latino-Americana de Aço, né? E a palavra talvez tenha sido que mais tenha aparecido durante o Congresso tenha sido essa colaboração, tá? Eu acho que as empresas de aço do Brasil e da América Latina, elas operam com nível de compliance absolutamente conforme a legislação, absolutamente adequado, tá? Então, nessa tenda de compliance que existe, de legislação, a gente tem condição de sobra de debater parcerias e debater colaboração, tá? De forma que o setor ele possa evoluir mais rapidamente. Então, esse tem sido um tema muito recorrente nos nossos debates, Rosana. Não só essa iniciativa que foi citada aqui, mas existem diversas outras iniciativas no mundo. Muitas delas estão debaixo da Associação Global do Aço, World Steel Association. Tá? Então, eu acredito que o setor como um todo colaborando, e não só o setor do aço, o setor industrial como um todo, a gente tem muito mais probabilidade de encontrar soluções disruptivas no curto prazo que se a gente trabalhar sozinho, né? Então, acho que o setor já entendeu e eu vejo com uma forma muito positiva, com muito otimismo, o crescimento dessa colaboração ao longo dos próximos anos. No começo da nossa conversa, Gustavo, você mencionou a sua preocupação em relação ao greenwashing. Quando a gente fala de greenwashing, né, essa maquiagem verde, essa aparência verde, tem que tocar num ponto essencial que é a materialidade. O que é realmente essencial, material, o ponto mais preocupante de uma determinada indústria, de um setor. Para vocês, a siderurgia é, sem dúvida, segurança do trabalhador. Como é que estão os índices, não só na Gerdau, e como é que você enxerga assim o todo no nosso país? Isso é um ponto muito importante. A gente trabalha com matriz de materialidade já há muitos anos, tá? E recentemente, agora nós revisamos a nossa matriz de materialidade, escutando todos os nossos públicos de interesse, os nossos stakeholders de forma geral, tá? E sempre a questão da segurança do trabalho ela aparece, né? E aqui, especialmente no Brasil, né, a segurança do trabalho ela é muito relevante, né? Eu não sei se todos que estão nos ouvindo têm essa informação, mas só no ano de 2021 o Brasil, né, ceifou 2.500 vidas em acidentes de trabalho, olhando todas as atividades econômicas, tá? São 2.500 pessoas, Rosana, que perderam as vidas em acidentes de trabalho no Brasil como um todo, tá? Isso é muito relevante, tá? Então, eu acredito, assim, que os setores, não só o setor produtor de aço, mas o setor de construção civil, todos os outros setores relevantes para a geração de emprego, deveriam aumentar fortemente a mobilização para que a gente possa reduzir absolutamente esse número ao longo dos próximos anos, tá? O setor do aço, especialmente a Gerdau, tem trabalhado fortemente ao longo da sua história para eliminar os acidentes de trabalho, né? Hoje, dentro de todas as produtoras de aço no mundo, nós somos uma referência no que diz respeito à taxa de frequência, que é o número de acidentes de trabalho por horas trabalhadas, né? A gente conseguiu reduzir drasticamente, mas ainda continuam acontecendo, né, eventualmente, acidentes graves nas operações de aço. E essa é a grande busca do setor, né? Como é que a gente pode, especialmente no que diz respeito aos aspectos de comportamento, como é que a gente pode criar alternativas para que a gente possa, de fato, eliminar por completo e definitivamente qualquer acidente de trabalho no Brasil. Então, houve uma enorme evolução. Eu diria que o setor do aço virou uma referência no mundo, né? E a Gerdau virou uma referência dentro do setor de aço, mas muito ainda precisa ser feito para que a gente possa ir para casa, dormir absolutamente tranquilo, né? De que nenhuma família brasileira será impactada por ter algum ente querido, né, lesionado no seu ambiente de trabalho. Gustavo, a gente falou muito aqui sobre o pilar ambiental da agenda ESG, né, o E. Agora eu quero repercutir com você o S, né, o social, não só com relação às operações internas, mas também os projetos que vocês desenvolvem para impactar as comunidades que são ali afetadas pela indústria. A gente tem falado muito do E de forma geral, né, de redução de Uhum. gases de efeito estufa, das questões relacionadas à recircularidade, a consumo de água. Mas num país igual ao nosso, na América Latina, né, a questão do S ela é absolutamente relevante, tá?
A própria segurança do trabalho, quando tu olha hoje numa perspectiva, por exemplo, de acionistas, de investidores, a gente é muito questionado com relação à segurança do trabalho, na perspectiva de pessoas dentro do S, tá? Mas isso tem temas muito relevantes, como, por exemplo, o tema diversidade e inclusão, né? No nosso caso da Gerdau, a gente tem trabalhado fortemente para se certificar como uma B Corp, uma empresa B, que é um tema relevante dentro do S. A gente recentemente certificou a primeira empresa de aço do mundo, que é uma empresa nossa, aqui na cidade de Pindamonhangaba, em São Paulo, como a primeira empresa B do aço do mundo, né, chamada Gerdau Summit. Vamos em breve anunciar e oficializar que a nossa empresa no Peru é a segunda empresa de aço também a se certificar como a B Corp, né? E os temas sociais, eles são muito relevantes, né? A Gerdau tem investido muito recurso ao longo da sua história para resolver problemas sociais no Brasil, mas uma reflexão que a gente fez, Rosana, depois de vários anos, né, a gente tentou recuperar o legado que esses projetos sociais deixaram, né? E muitas vezes a gente se surpreende porque a gente faz investimentos e não deixa legado a longo prazo. Então a gente resolveu agora mudar um pouco a estratégia dentro dos nossos conhecidos investimentos de responsabilidade social, que estão na letra S, e focar muito fortemente em iniciativas relacionadas à habitação, né? É muito chocante, eu vejo hoje, para todos nós, né, que estamos muito diretamente relacionados à busca de soluções de ESG, a gente, por exemplo, sair nas ruas e ver famílias brasileiras viverem em condições absolutamente inaceitáveis de moradia, né? Como é que a gente pode falar de qualquer outro tema para uma família se ela não tem uma condição adequada de moradia? Então, nós criamos um programa agora bastante relevante, chamado Reforma que Transforma, que ele tem na primeira fase o objetivo de resolver questões de moradia de 50 mil pessoas no Brasil. Então, aquela pessoa que tem um teto, mas às vezes não tem uma água potável, não tem um saneamento, tem mofo na parede. Então, eu creio que nós vamos dar um outro passo agora de muito mais relevância com relação ao S, de fato debater e criar projetos no Brasil que possam deixar legados de longo prazo para a sociedade. Acho que as empresas têm que olhar isso com muita atenção, né? Porque se o E tem coisas que serão de longo prazo, o S é para agora, né? O S é urgente. Então, eu queria muito que o Brasil crescesse esse debate com relação à importância do S e que as empresas, como grandes protagonistas, né, de soluções do S, pudessem se mobilizar ainda mais para que a gente possa dar passos mais largos na solução desses problemas tão graves que o nosso país tem. Muito bem. Gustavo, é uma pena que a gente não tenha mais tempo aqui para repercutir todas as iniciativas sustentáveis do Grupo Gerdau. Quero agradecer imensamente a sua presença aqui no CBN Sustentabilidade e te convidar para uma próxima oportunidade. Pô, sem dúvida. E eu agradeço, Rosana, assim, por ser uma voz tão importante no Brasil, de puxar o tema, de dar importância. Certamente tem impactado aí a vida de milhares de pessoas, né? E para aqueles que querem conhecer um pouco mais das iniciativas da Gerdau, eu convido que visitem o nosso website, né? E vão encontrar informações mais detalhadas que mostram o quanto nós estamos trilhando um caminho de construir os próximos 120 anos da nossa história, tá? Então, agradeço muito a oportunidade. Eu conversei com Gustavo Werneck, CEO do Grupo Gerdau, a maior empresa produtora de aço do Brasil. Além de ter acesso a conteúdo pelo YouTube, você também encontra essa entrevista no site, no aplicativo da CBN ou na sua plataforma preferida. Colaboraram comigo aqui no CBN Sustentabilidade, minha linda produtora Natasha Mazaro, nos trabalhos técnicos o Tico e na edição Rafael Furugem. Um beijo para você e até semana que vem. CBN Sustentabilidade, com Rosana Jatobá.